Ninguém sabe quem é um especialista em IA. Cara, um especialista em IA é uma pessoa que entendeu um problema, criou uma solução usando IA e replicou aquilo para a empresa inteira. Esse é o especialista em IA. Não é o cara que está analisando se o Codex 5.2 é melhor que o Codex 5.3. O cara teve uma das primeiras startups brasileiras aprovadas na Y Combinator lá em 2015, quando a taxa de aprovação era de 0,3%. E o Sam Altman, ele mesmo, nunca deixou de responder o e-mail dele. Tem muito desenvolvedor que não usa muito bem o Replit, porque eles tendem a microgerenciar o agente, né? E isso não funciona muito bem. Nesse episódio a gente conversou sobre o que faz um produto viciar, como o Replit está redefinindo quem pode criar software e por que pessoas de produto são as que melhor podem usar ferramentas de AI. Hoje eu tava chorando pro Arthur que o Cláudio tinha parado de funcionar e ele mandou assim: você tem que aprender a trabalhar sem o Cláudio, como fazia lá em 2025. Um duro choque de realidade. Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Echeverria, Growth Lead no Replit. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e as águas de março estão fechando o verão aí. Eu sou a Ix e eu não aguento mais as águas de março que toda semana atrapalham meu tênis, velho. Toda semana é quarta-feira, 10 minutos antes de eu sair começa. E no programa de hoje, a gente vai bater um papo com o Marcelo Echeverria, que é Growth Lead na Replit. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Ix. Prazer estar aqui. Boa, bom te ter aqui. Mas antes da gente ir para esse papo, recadinhos aqui de sempre que a gente não pode deixar de dar. Você não deixe de dar o seu like no episódio, onde quer que você ouça, e deixar o seu comentário, assim como fizeram o Uxley, o Nelson, o Jordan, a Ana Lu, que é nosso ouvinte de Portugal, o Felipe, o Rafael e o Valmir. E deixar também a sua avaliação do episódio na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube, Apple Podcast, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com mais uma pessoa. Assim o podcast chega a mais pessoas ainda e você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena, que inclusive a mensagem da Arena tá só cada vez mais subindo no topo e a gente já tá em 34º nos 50 podcasts mais escutados do Brasil, hein? De tecnologia. É isso. Se preparem aí, ó, quem tá na nossa frente, que a gente vai chegar chegando. Muito bem. Vamos, antes da pauta também, nosso jabazex de sempre aqui. E antes de passar pro Arthur fazer aí o jabás que a gente sempre tem da Arena, vamos falar que o episódio de hoje é um episódio especial, um episódio que é um oferecimento da Replit, que é a ferramenta de vibe code que mais cresce entre times de produto no mundo e que tá cheia de novidades que a gente vai falar mais no programa de hoje, né, Arthur? É isso, cara. Eu vivo mandar mensagem pro Marcelo e falo: cara, incrível o que tá dando pra fazer, cada vez mais esse negócio tá melhor e etc, tá bizarro. E aí já a gente vai falar mais com detalhes, todas as funcionalidades novas do Agent 4 e tudo mais do Replit e é isso. Bom, o que a galera tem que saber de próximos eventos da Arena aí? Pois é, ó. Papo na Arena, semana que vem vai ser gravado presencialmente, né? Mais uma edição com plateia aqui em São Paulo. E o tema vai ser um que a gente já está querendo falar há bastante tempo, que é processos seletivos e contratações na era da AI. A gente vai ter dois convidados. Um que é o Felipe Marques, que ele é coordenador de atração e seleção do Itaú, e ele foi um dos responsáveis por estruturar como o AI ia fazer parte do processo seletivo lá no banco. Imagina, né? E a Valéria Romano, que é Design Manager do Disrupt, que é a célula de inovação do iFood, e ela é uma das responsáveis pelo Ailo também, que é a AI do iFood, que inclusive ela trabalha junto com o Lucas, que já apareceu aqui no podcast também algumas vezes. E, enfim, vai ser um papo muito bom. Aguardamos vocês presencialmente. O link vai estar na descrição para você. Ainda tem vagas, né? Ainda tem vaga e é isso. Corre segunda-feira, a partir das 19h. A gente deve começar a gravação umas 7h30, 7h40, porque a gente sabe o trânsito de São Paulo, plena segunda-feira, né? Mas estaremos lá aguardando vocês. Boa! E tem mais, não é só isso. Tem Cloud Code para PMs e pessoas não técnicas também. Vai ser dia 25 de abril,
pós-feriado, online e ao vivo. Vai ser comigo, com o Cauê. E aí que você tá vendo aí, se ele tá fazendo de difícil para ver se ele vai participar ou não, para contar como que ele tem usado o Claudinho no dia a dia. Faça a sua inscrição porque vai ser bem massa. Ó, só vou dizer que hoje eu tava chorando pro Arthur que o Cláudio tinha parado de funcionar e ele mandou assim: você tem que aprender a trabalhar sem o Cláudio, como fazia lá em 2025. Foi um duro choque de realidade ali. É isso. Muito bem, bora lá pra pauta? Bora lá! Bom, pra gente começar, Marcelo, faz aí uma apresentação sua pra quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória, por onde você já passou, pra galera saber quem é Marcelo Echeverria. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu vim de startups, né? Então, mais de 10 anos atrás, lá em 2014, eu fundei a minha primeira startup, uma plataforma de live streaming parecida com a Twitch. Com ela a gente foi para a Y Combinator, né? Uma aceleradora nos Estados Unidos. O business não deu muito certo, então eu acabei saindo ali depois de alguns anos. Entrei em gaming, fiquei em gaming ali durante 5 anos, liderando expansão aqui para América Latina. E aí eu descobri o Replit e fiquei completamente viciado, gastando $1.000 por mês no Replit. E aí eu falei, ó, esse negócio tá ficando caro demais, eu acho que eu preciso conseguir um emprego nessa empresa, porque senão eu vou quebrar. E foi basicamente isso que me fez entrar no Replit, né? Temos uma coisa parecida, porque antes da gente começar a conversar, eu também estava gastando um montão no Replit, até quando a gente começou a trocar ideia, etc. Realmente. Agora é bom que o salário nem precisa sair, né? Já vai direto em crédito. É tipo trabalho escravo, né? Você fica ali gastando e trabalhando Mas assim, eu acho que eles colocam isso hoje em algumas job descriptions ali, né, nos Estados Unidos. Inclusive, essa semana eles lançaram uma vaga de Vibe Coder. Já é a segunda, na verdade, terceiro Vibe Coder exclusivo dentro do Replit. E tava lá nos perks, créditos infinitos. Então, isso conta bastante. É o que a galera tem dito, né? O token infinito é o novo sala de massagem, videogame. Mesa de ping-pong. É o perk do futuro. Muito bom. Cara, um dos pontos mais marcantes da sua carreira, assim, você comentou, é que você teve uma startup aceita na Y Combinator, que, para quem não conhece, né, é a aceleradora mais famosa do mundo, assim. E apesar de você já ter dado spoiler aí, que, putz, acabou não dando tão certo quanto você gostaria, como que foi esse processo? Desde a ideia de, cara, vou me fazer um apply lá na Y Combinator, e foi há 10 anos atrás, foi, tipo, há um bom tempo atrás, né? Hoje em dia já várias outras startups brasileiras já passaram, mas de um tempo bem lá atrás, assim. Como foi esse processo de submission lá de apply e também essa parte estando lá dentro? Eu sei alguns spoilers que depois eu vou perguntar também aqui, mas como foi? É tudo isso mesmo? Conta mais aí pra gente. Perfeito, assim, foi uma experiência incrível, né? A gente não sabia nada, era eu e meu sócio, o Felipe. A gente começou ali a pensar em empreender em 2014 e a gente não conhecia muita gente que já tinha tido startup, que já tinha ido para fora, mas a gente tinha essa visão desde o início de fazer um produto global, né? E aí eu olhei, às vezes, a gente não tinha funding, a gente não tinha condições financeiras, assim, de se manter, então eu pensei, olha, a gente precisa conseguir alguma forma de funding, né, um pre-seed, alguma coisa assim, para a gente conseguir colocar esse negócio de pé. E aí eu olhei todas as aceleradoras que tinham no Brasil, olhei os deals, achei que os deals não eram bons. Aí eu fiz uma lista com as melhores aceleradoras dos Estados Unidos, coloquei a Y Combinator lá em primeiro lugar, a 500 Startups era a segunda e algumas outras. Eu falei, quer saber, eu vou direto na primeira e vou começar por ela. Então a gente fez o application naquela época, que é basicamente você mandar ali online tudo que você tem que fazer, gravar um vídeo, explicar o seu produto. Nessa época, o Y Combinator, ela era muito mais difícil do que ela é hoje. E assim, ela era muito menor do que ela é hoje também, né? Então, o Sam Altman, presidente da OpenAI, ele era o presidente da YC naquela época. Mas o Paul Graham, que foi o fundador e é basicamente a pessoa que mais manja de startups, acho que no planeta Terra, né? E é o fundador da Y Combinator, também estava por lá. Então, a gente tinha as oportunidades ali de conversar com eles, de fazer office hours e tudo mais. Mas o processo seletivo, assim, é brutal. Para vocês terem, assim, uma noção, é mais difícil entrar no YC do que entrar em Harvard ou no MIT combinados. Então, a taxa de aceitação, assim, para founders internacionais como nós é de 0,3%.
Imagina ali que tem 10 mil pessoas aplicando e a tua chance é 0,3, né? Então é muito, muito baixo. Mas eu acho que deu algum glitch no sistema e eles nos colocaram lá para dentro e a gente aproveitou bastante. Mas foi uma experiência tremenda. Muito massa, inclusive, aproveitando para fazer um gancho, se eu não me engano, no nosso episódio que a gente fala sobre chambrões, carimbos de currículo em produto, a gente fala um pouquinho, né, de MBA, startup, Y Combinator ali, comentando um podcast sobre isso. Nessa época que a gente entrou, em 2014, 2015, a YC ela abria 100% de todas as portas. Então a gente conseguiu ir lá conversar com Anderson Horowitz, com Sequoia, com Vinod Khosla, com os maiores investidores, basicamente, dos Estados Unidos. O Sam Altman, por exemplo, nos ajudou com algumas intros. Assim, a gente fazia office hours com o Sam e ele perguntava, tá, como é que eu posso te ajudar? E a gente vinha com uma lista de pessoas que a gente precisava conversar e ele disparava um e-mail, disparava uma mensagem, assim. Então, assim, você ter o Y Combinator, basicamente, no teu currículo, abre muitas portas, fora, claro, o valor que você tem com a rede, né, da YC, com os outros founders. Ali, depois da gente... A gente ficou uns 2 anos com esse business, né, de live streaming ali, mas, assim, live streaming é difícil, custa caríssimo, as margens são minúsculas, tanto que quem vende games aí já viu 500 plataformas aparecerem e sumirem em um período de 2 anos, e nós tínhamos como partners os founders da Twitch. Então, o Emmett Shear, que era o CEO, ele era part-time partner, o Michael Siebel e o Justin Kan eram full-time partners lá, e a gente tinha office hours com eles. Eles até tentaram, assim, falar, poxa, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Porque é difícil. E a gente acabou achando que dava, mas não deu. Então, depois de 2 anos ali, a gente estava escalando globalmente, mas o custo de infra era muito, muito alto, então a gente resolveu parar antes que a gente, poxa, entrasse em dívida ali, basicamente. Quem ganhou dinheiro com a gente foi a AWS. A AWS ganhou muito dinheiro, a gente pagou muito dinheiro para eles ao longo dos anos. Quanto mais crescia, mais caro ficava, e o Jeff Bezos, eu acho que ele agradeceu aí. Curiosidade, né? Eu e o Arthur, em 2015, também estávamos fazendo streaming no esporte interativo, né? Na época, numa escala menor, Brasil, num outro nicho, né? Esporte, mas tudo isso se aplica. A AWS ganhou muito dinheiro, a Kamai, todas as CDNs possíveis ali. E como evoluiu, né? Tipo, eu fico vendo hoje em dia, assim, e os desafios que a gente tinha lá naquela época para hoje, né? Muita coisa já automatizada, muitas coisas que já estão muito mais robustas versus na época, pelo menos, que a gente faz um monte de coisa na mão, ficava esperando lá para se cair, como que a gente coloca para outra e tal. Boa! E aí, aproveitando um pouquinho disso que você falou de YC, Marcelo, você já começou a falar, né, do impacto que tem você estar na rede da Y Combinator, né? Seja ali com os contatos, com os credenciais que isso te dá. E, como o Arthur falou, passaram 10 anos aí dessa experiência, né? O que você tira 10 anos depois de ter passado pelo Y Combinator e se é algo que você recomenda para outros founders, né? Tem gente aqui na nossa audiência que é founder, tem gente que tá em produto e sonha em ser founder. É um caminho que você acha que é viável ainda hoje? Com certeza absoluta, assim, não existe nenhuma contraindicação com a YC. Hoje, assim, ela não é mais tão difícil de entrar, então isso já é um ponto. Apesar que eles têm focado muito em founders americanos, então, assim, continua sendo 0,3% a tua chance, na média. Mas, assim, você vai conhecer muita gente lá que vai fazer muita ponte. Para eu entrar no Replit, eu fiz um contato direto com o Amjad, através da rede da Y Combinator. Então, assim, eu criei uma comunidade brasileira lá em 2017, nós éramos em 3 empresas. Hoje somos 70, 80 empresas ali da YC aqui no Brasil. Existem alguns founders ali que estão no nosso grupo, que nem o Pedro, o Henrique, são founders da Brex, que venderam agora por 5 bi. Existem vários outros founders que eu ajudei a entrar na YC, fazendo mock-up interviews, e basicamente hoje são empresas com valuation mais de 1 bilhão, né? A Traction, por exemplo, é uma delas. E existem várias outras empresas ali que estão indo super bem, assim, crescendo. E essa rede, ela é muito fechada, ela tem alguns pontos, assim, de você ajudar o outro, de você ter uma confiabilidade. Então é disparado, assim, a rede que mais entregou valor em toda a minha vida, né? E os founders ali são, poxa, primeiro, pessoas inteligentes pra caramba, pessoas bem antenadas no que tá acontecendo. E então é uma rede que, poxa, vale muito a pena fazer parte. Hoje somos ali 250, talvez 300 founders, né? E assim, tem até um caso ali, alguém um dia perguntou, cara, eu preciso conversar com o Ronaldo Fenômeno.
E alguém em 2 minutos ali, não se preocupa, eu te coloco em contato aqui. Então, assim, é uma rede muito poderosa. Você consegue chegar basicamente a qualquer pessoa. E se você tem alguma dúvida, poxa, tô levantando um round de investimento aqui. Cara, eles já fizeram isso, eles já levantaram e eles já sabem como que faz. Então, o pessoal se ajuda, assim. A gente faz alguns encontros aí ao longo do ano, né? Mas é uma rede realmente, assim, diferenciada, bem diferenciada. Muito massa. E nessa mesma linha, aproveitando e pegando o gancho aí da rede, conta um pouquinho mais aí sobre e-mails com o Sam Altman aí, que o índice de respostas aí, eu sei que o índice de respostas do Sam Altman para você é alto, então Não, conta mais aí. isso eu tenho que pôr no meu currículo, eu acho, né? Pois é. Meu open rate ali de e-mails com o Sam Altman é bem alto, né? Então eu mandei para ele aí uns 4, 5 e-mails nos últimos 6, 7 anos e ele respondeu todos. Mas assim, a gente tem um contexto, né? A gente fazia office hours com ele. Office hours são basicamente assim reuniões de mentoria, né? E eu lembro que todo mundo, assim, tinha umas salas lá dentro da YC que você chega e o partner ele tá sentado olhando você, assim, você entra pela porta e olhando você. E o Sam fazia um negócio diferente, ele sentava de costas e deixava você sentar na cadeira do chefe. E isso era marcante, assim. Eu lembro de, poxa, me sentir empoderado por uma coisa boba, assim, né? E aí depois e como ele nos ajudou, assim, tem um contexto também de a Twitch tinha sido recém-vendida em novembro de 2014 e nós entramos em 2015. Então, tinha sido o maior exit da YC até então, era uma empresa que valia 1 bilhão e vendeu, todo mundo na YC ganhou dinheiro com isso. Então, nós chegamos lá com uma plataforma de live streaming. Então, pelo menos eles falaram, vamos escutar esses caras aqui, porque pode ser que tenha mais uma Twitch ali dentro, né? E eu lembro, assim, a gente teve várias interações com ele. E aí, quando eu mandei o primeiro e-mail, eu falei: olha, eu lembro que você sentava do lado ao contrário da mesa, você lembra da gente? Ele falou: não, claro que eu lembro. Ele até, assim, ele fez uma intro com um ex-funcionário dele, da época da Loopt, que é o Sam Yam, que é uns founders do Patreon. Então, ele fez essa intro, ele fez algumas conexões. E aí, ao longo do tempo, a gente veio conversando, eu fui acompanhando a OpenAI, quando eles ainda estavam fazendo bots que jogavam Dota, né? Então, a OpenAI, assim, provou basicamente a hiperescala, né? De você colocar, assim, um poder de computação gigante no algoritmo para que ele vê até onde ia, e eles fizeram isso jogando Dota, né? Então, assim, eu tenho essa trajetória com ele, pedi mais recentemente ali o contato da pessoa que cuidava de startups, e assim, o Sam Altman encaminhou meu e-mail para o cara que cuida de startups global, então o cara tinha que falar comigo, porque veio top-down, né? Então, isso eu acho que ajuda, assim, mas lógico que a gente não fica ali mandando e-mail, tentando conversar, puxar assunto. Foram situações bem pontuais, assim, quando ele veio para o Brasil, por exemplo, que eu tinha... Ele pediu, assim, para as pessoas compartilharem algum feedback, mas é basicamente isso, assim, o relacionamento com ele, né? Conheceu o Sam Altman antes da fama. Que o Paul Graham em 2015 já era famoso pra cacete. Não, ele já era o Sam famoso. Altman também, pô. Ele tem a mão para investimento anjo, né? Então, logo depois da Twitch, teve uma outra empresa da YC, que foi a Cruise, que era basicamente uma empresa de carros que dirigiam sozinho, já naquela época, e ele foi investidor e liderou ali, eu acho que o Series A sozinho, e a empresa também vendeu por 1 bi. Então, ele não precisa trabalhar mais desde 2011, eu acho que ele não precisa trabalhar. Ele tá ali porque ele curte mesmo. For the love of the game, né? Total. Basicamente. Massa, cara. E falando em game, a gente falou bastante aqui da sua história com gaming, né? Falou como a história de AI também se mistura com jogos, né? Teve a OpenAI com Dota, a DeepMind com StarCraft, com Go, e você também tem bastante história com jogos aqui. Você trabalhou na expansão do PUBG, que pra quem não sabe é um dos jogos mais jogados no mundo, na América Latina, e agora você tá ajudando no crescimento de uma plataforma de AI que parece que não, mas a pergunta é, o que dá pra tirar de semelhante entre esses dois mundos que parecem tão distantes ali? Acho que tem muita coisa que dá pra tirar. Até o Amjad, que é o CEO e o founder do Replit, ele é gamer também. Ele jogou Counter-Strike lá atrás, jogou profissionalmente até. Então eu já conversei com ele algumas vezes. Agora a gente tá falando de Zelda, né? O que a gente joga com nossos filhos no Nintendo Switch. Mas eu vejo muito paralelo, né? Porque tanto o Replit quanto um jogo, eles têm uma coisa chamada de Core Loop Gameplay, que é basicamente a ideia de você colocar um esforço e você receber uma recompensa, né?
E no jogo você tem ali a fase que você precisa passar, você tem o item que você precisa farmar, o mineral, fazer alguma coisa que te tem um esforço e depois ele te dá uma recompensa. As redes sociais também funcionam assim, os shorts, os vídeos curtos, né? Você basicamente tem uma descarga de dopamina ali, só que essa descarga não vem com muito esforço. E no jogo, e no Replit, ele vem com algum esforço. Então, quando você pede um prompt e você explica algo e você vai pesquisar alguma coisa, você traz de volta para o Replit, pede para ele construir um dashboard, pegando todos os seus dados, e você vê aquilo pronto, tem um barulhinho que o Replit faz que ele meio que tá me viciando nesse barulhinho, que é plim, terminou. Então, existe esse core loop, que é o quanto de difícil precisa ser para você ter uma recompensa, né? E falando do trabalho em si, o trabalho de gaming e o trabalho do Replit que eu estou fazendo hoje, basicamente encabeçando a expansão aí para América Latina, é muito semelhante. Lógico que é muito mais nichado agora do que era o PUBG, mas existem muitas semelhanças, eu acho, na forma de quem é gamer usar muito bem o Replit também. Isso é uma coisa real. Quem consegue pegar um jogo e sair jogando e curte, pega o Replit e vai construindo e curte, né? E você não precisa ser uma pessoa técnica para usar o Replit. Você pode usar o Replit ali sem ser desenvolvedor, sem ser designer e criar o que você quiser criar em termos de sites, aplicativos, slides, animações, jogos também. Então, você não precisa ser desenvolvedor, mas você precisa, assim, ter um esforço ali de fazer o prompt, de pesquisar aquilo que você quer, né? Total. E uma curiosidade aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz no Replit, se não a primeira, antes de AI, porque o Replit não nasceu com AI, galera, já existe de antes, foi fazer um jogo. Foi fazer um jogo de quiz pra jogar com os meus amigos online ali. E eu achei muito legal que você falou de core loops e desses paralelos. Um dia a gente ainda vai fazer um programa que o Arthur não vai querer fazer, que é sobre como todo PM deveria estudar game design, porque tem muitos paralelos no como fazer um bom trabalho de produto. Eu vou ficar de ouvinte nesse episódio aí. Boa. Mas, ô Marcelo, cara, você já foi founder algumas vezes. Você já deu um spoiler dele, mas eu queria saber um pouquinho mais a fundo, assim, o que fez você voltar a ser CLT, especialmente do tipo ir pro Replit, especificamente. Além de gastar de estar gastando muitos dólares e falar, preciso arrumar um outro jeito aqui. Ah, com certeza. Assim, tem que voltar um pouquinho, né? Eu, assim, tive as startups ali, entrei no PUBG e trabalhei por 5 anos fazendo a expansão do PUBG. Assim, basicamente criando os times de comunidade, criando os times de parceria, encabeçando ali as primeiras iniciativas de marketing. Sempre que a gente tinha um jogo novo, uma new DLC, coisas assim. E a gente também fez esports, a gente fez BizDev, a gente trabalhou com Neymar, com Tilibra, com C&A, com todo mundo. Então era um trabalho muito bom. Mas no fim do dia, era um jogo que, assim, você precisa de entretenimento na vida. Mas, assim, eu não via que ele entregava tanto valor, né, para as pessoas. E quando eu descobri o Replit, eu percebi o quanto que isso mudava a vida das pessoas. Eu falei, cara, aqui encaixa muito mais. A gente fez um IPO, né, no PUBG ali em 2021. Eu saí um tempo depois do IPO, ali, um pouco mais de um ano depois do IPO. E eu fiquei nessa busca de, poxa, o que eu vou fazer agora que eu gosto, que tem valor para a sociedade, que seja algo assim que realmente me faça, poxa, eu preciso fazer algo que vai inspirar as pessoas agora, que vai mudar a trajetória das pessoas. E eu entendo que o Replit é uma empresa geracional. Assim, é impossível você pensar que há um ano atrás qualquer pessoa, sem ser desenvolvedor ou sem ser um designer, poderia em uma hora criar um site, um aplicativo e colocar isso no ar e ser funcional, né? Então, eu acho que o que me fez escolher o Replit, assim, foi primeiro porque me apaixonei pelo produto, eu sempre fui builder, eu sempre gostei de criar as coisas, mas eu não sou técnico. Assim, ainda bem que eu tive bons founders, né, founders técnicos, mas eu não sou uma pessoa técnica, então eu precisava de alguém para construir para mim e basicamente o Replit me deu esse poder que eu não tinha, que era poder construir da forma com que eu queria, né? Massa demais. E acho que esse é o gancho perfeito pra gente entrar um pouquinho mais a fundo em Replit em si, né? E começar a falar um pouquinho das novidades. Mas a gente fala toda semana aqui do Replit há algumas semanas, né? Mas nada melhor do que alguém que tá de fato lá dentro pra explicar o que é o Replit. Como você explica o Replit pra alguém que não conhece? O Replit é a forma mais fácil de você sair de uma ideia para literalmente qualquer coisa hoje. A gente falava de uma ideia para um aplicativo, mas hoje para qualquer coisa, porque você consegue criar
basicamente conversando com uma IA, uma landing page, um sistema de autentificação de usuários, um sistema de envio de e-mails, um sistema de gerenciamento de projetos, basicamente conversando com a IA. Então, você pode criar sites, aplicativos, conectar isso com diversas ferramentas e fazer algo assim, criar software, basicamente, com linguagem natural. Então, o Replit nasceu, a missão do Replit é de empoderar 1 bilhão de pessoas a criarem software. Essa missão vem da ideia de que hoje no mundo 75% das pessoas utilizam software praticamente diariamente. Então a gente está falando de 6 bilhões de pessoas que usam software no celular, na televisão, no computador, onde for. Só que uma parcela muito, mas muito pequena de pessoas é capaz de criar software. Então a missão do Replit é assim, empoderar que qualquer pessoa crie software e não seja só consumidor de software, né? E isso está acontecendo dentro das empresas, está acontecendo em diversos, assim, nas escolas e empreendedores, né? Mas o Replit é isso, é uma plataforma que te permite criar sites, aplicativos, animações, slides, jogos, automações. Qualquer coisa que você queira criar com software, você consegue no Replit e você não precisa saber uma linha de código. Você só precisa ter um bom gosto e um bom entendimento de qual que é o problema que você quer resolver. Você sabendo descrever, você consegue construir. E nessa mesma linha, semana passada, o Replit teve, além de anunciar a nova rodada, né, que avaliou o Replit em 9 bilhões, não foi? Isso. A gente saiu de 3 bilhões há 6 meses atrás para 9 bilhões agora de valuation, né? Foi uma rodada ali de 400 milhões de dólares. Pois é. Também teve o lançamento do Agent 4, né? Que é a 4ª geração dos agentes de AI do Replit. Conta aí um pouquinho pra gente o que mudou com essa nova versão aí para você. Estando aí de behind the scenes, que vou contar um outro behind the scenes aqui, o Marcelão tava lá, junto com a galera lá, pizza e Coca-Cola, mandava foto lá no grupo dos embaixadores, aqui, ó, tamo aqui, testa aí, e tal. Então, conta aí pra gente, como foi estando lá, perfeito. A vibe. Eu passei 2 semanas, né, na Califórnia agora, ali basicamente assim, muito próximo desses grandes lançamentos, o Replit ele faz a Sprint Week, que é basicamente uma semana, mas nesse caso foram 2, em que eles chamam todo o time global para estar lá no Replit das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, para assim, se você precisa tomar uma decisão, você não precisa agendar uma call, esperar as pessoas entrar, não, você chama todo mundo ali, você resolve e você dá velocidade, né? Então é uma forma da empresa, assim, eles faziam um stand-up de manhã, os PMs, assim, a gente tem pouquíssimos PMs, mas os PMs diziam como que a coisa estava e no final do dia falavam de novo o que foi feito de progresso. E a gente tinha basicamente, assim, 2 semanas para criar o Agente 4, que é o agente mais poderoso de vibe coding que hoje existe no planeta Terra. Não tem nada nem perto do que o Replit é capaz de entregar hoje. E falando das features, a gente tem, assim, basicamente o controle 100% do teu design. Então imagina que você consegue criar uma landing page e você não gostou daquele design. Dentro do Canvas, que é uma ferramenta que a gente criou, que é como se fosse assim um grande Figma ali dentro, né? Um grande Miro, assim, para dar alguns exemplos. Você pede para que ele crie 5 versões daquela landing page e ele vai criar 5 opções de design diferentes. Você escolhe a que você gosta e você traz ela de volta para o teu aplicativo. E você pode ir fazendo assim alterações de posição de botões, coisas que não existiam antes. A IA, ela sempre foi muito boa assim com texto. Ela começou a criar imagens, mas ela nunca te deu a possibilidade de você entrar ali e editar aquilo de forma bem minuciosa. Então, com o Canvas, você tem controle total do teu design. A gente lançou uma outra feature que é multi-aplicativos, ou seja, hoje você consegue construir no mesmo projeto um site, um sistema. Digamos que você tem um hotel, você cria o site do seu hotel com uma base de dados que vai agendar as reservas daquele hotel, e no mesmo projeto você cria um aplicativo que compartilha a mesma base de dados, a pessoa pode se reservar pelo aplicativo e ambos basicamente funcionam conectados. O Replit já era a única empresa que conseguia produzir aplicativos nativos que você consegue efetivamente publicar na Apple Store ou efetivamente publicar na Google Store. Na Apple Store você publica dali dentro do Replit mesmo. E aí ele juntou basicamente, esses artefatos que a gente chama, né? Então você constrói um site, um dashboard, uma animação, um slide deck e um aplicativo mobile, tudo dentro do mesmo projeto, compartilhando a mesma identidade visual.
E aí a gente teve outros 2 lançamentos, mas o lançamento principal é paralelização. Então imagina que antes você tinha um agente que fazia uma coisa e você tinha que esperar ele terminar, e aí você podia fazer outra coisa. Então a gente tinha um agente, e a gente lançou paralelização, que é basicamente você ter 10 agentes trabalhando simultaneamente no mesmo projeto. Então antes você tinha, digamos, um designer trabalhando e um desenvolvedor, e você tinha que esperar ele terminar. Agora você tem um time de designers e desenvolvedores trabalhando simultaneamente. Você pode pedir para o cara criar o site, o aplicativo, um slide deck para você conseguir investimento, tudo ao mesmo tempo. Você pode pedir para um agente integrar um sistema de autentificação de usuários, o outro integrar o sistema de monetização e um terceiro integrar um chatbot que responde perguntas sobre o seu site, tudo junto ao mesmo tempo e misturado. É engraçado que eu tava até brincando com o Arthur hoje, né? O Arthur brincando comigo, na verdade, você pode fazer isso tudo e ele não vai reclamar. Você vai pedir tudo isso para todos esses agentes, eles não vão reclamar. Fazendo paralelo lá com as startups, pô, eu tinha 2 co-founders incríveis ali nas minhas 2 startups, mas assim, eles faziam da forma deles também. Agora o agente não reclama comigo, eu mando ele fazer, ele vai saindo até fazendo outras coisas que eu nem pedi às vezes. Então, é um designer e um agente, um desenvolvedor na tua mão que ele não retruca, né? Cara, esse negócio que você está falando de como foi a construção lá junto com o time, foi muito real, né? Eu participei de algumas rodadas também para dar o feedback, né? Os PMs lá convidaram os embaixadores e quem estava testando mesmo o Agent 4, e era incrível a velocidade. A gente conversou, sei lá, as 2 sessões que eu participei, uma era de noite, na manhã seguinte já estava corrigido um monte das coisas, e assim, tava várias pessoas, uma série de itens lá que os embaixadores listaram, e pô, no outro dia de manhã tava todo mundo assim, como assim já corrigiu? Não deu nem, já tá acordando, a galera já corrigiu a parada. Então, posso dizer aqui que realmente o esforço que a galera fez e acompanhar isso mesmo de longe, assim, foi bem maluco, foi bem massa ver a evolução. A gente tem um documentário, Arthur, que as pessoas podem assistir isso. A gente lançou o Agente 3, né? Não, agora a gente lançou o Agente 4, mas o documentário é sobre o Agente 3. E o documentário foi lançado agora, há uma semana, no canal do YouTube do Replit, que ele mostra toda a construção do Agente 3. Então imagina, se você assistir, é real, é daquela forma mesmo. O Arthur fala, no dia seguinte estava pronto. Mas você andando lá, você via vários corpos no chão, o pessoal dormindo nos sofás, no chão. Então parecia um cenário de guerra. E eles falavam, não, a gente tá dividindo um dia em 3 dias, basicamente, né? Então o terceiro dia começa às 8 da noite e vai acabar às 3, 4 da manhã. Né? Mas foi um esforço incrível, e o que mais assim me impressiona é que o Replit, ele atrai builders, ele atrai pessoas que gostam de construir, ele atrai pessoas que curtem isso. Então a atmosfera não era uma atmosfera assim de pressão e de tensão. Cara, era uma atmosfera de alegria. As pessoas estavam felizes em poder construir uma ferramenta que hoje empodera milhões de pessoas a construir software, assim. Então foi legal, foi uma baita experiência viver essas Sprint Weeks lá. Foi cansativo pra caramba, ficar longe da família ali, quase 20 dias e tal. Mas hoje vendo, assim, eu recebo diariamente mensagens das pessoas falando, olha, eu não imaginava que eu era capaz de construir uma coisa assim. Eu não imaginava que eu seria capaz de construir um software e trazer isso para dentro da minha empresa e as pessoas me elogiarem e falar, cara, como você fez isso? Essa pergunta as pessoas ouvem todos os dias, quem está usando o Replit. Como você fez isso? Me explica, posso remixar, né? Que é fazer basicamente um clone ali. Posso remixar o teu aplicativo? E isso é algo diário, assim, que vale a pena, eu acho. E esse é um excelente gancho para a gente lembrar que se você ficou com vontade de experimentar o Agent 4 e tudo mais que o Replit tem para oferecer, a gente pode ajudar. Como que nosso ouvinte pode fazer isso, Arthur? Olha, é só você usar o cupom PAPO na Arena, porque você vai ter $25 de crédito para você testar o poder do Agent 4 e tudo que dá para fazer no Replit. E assinante da Arena ainda tem mais, né? Tem 2 meses grátis do plano Core, aí tem mais $40 aí para gastar. E tem mais também, não é só isso. Se a sua empresa quiser usar o Replit também, tá pensando, tá na seleção, tem que usar AI, mas qual ferramenta vamos usar? Então, se você tá na dúvida, a gente pode ajudar a organizar aí um hackathon com Replit, crédito ilimitado também. É só você ir em product.replit, deixa lá os detalhes da sua empresa, a quantidade de funcionários, etc. A gente
entre em contato. É isso. Se você quiser fazer a sua versão Tupiniquim da Sprint Week na sua empresa, dá pra fazer com o Replit aí. E é muito legal, né? Saber também, tipo, cara, muitos de nós não estamos em empresas que estão literalmente no olho do furacão e na ponta da corrida de AI, né? Então, como que como que são as coisas nessas empresas? É isso aí, é 2 semanas com todo mundo do mundo todo sem dormir para conseguir lançar um negócio novo, né? Muito louco. Não, a velocidade é incrível, assim, até tem outro caso ali, né, que eu tava lá um dia, isso foi numa outra visita minha, no final de novembro, ali em dezembro, eles estavam para lançar uma integração com o Stripe, tinham alguns engenheiros do Stripe trabalhando ali, já fazia umas 2 semanas, e o cara do marketing senta atrás de mim, eu vi o PM chegando e falou, olha, tá pronto, a gente vai lançar amanhã. Ele, tá bom, vamos lançar amanhã, era 7 da noite. Aí eles mandaram uma mensagem no geral da empresa e falou, ó, precisamos que todo mundo teste isso aqui é o máximo agora à noite, porque amanhã tá entrando em produção. E aí no dia seguinte, o Michele, que é o presidente do Rappler, né? A gente tem o CEO, o founder, que é o Amjad, mas o Michele é o presidente, é o cara que toca o bumbo lá, é o cara que faz a coisa acontecer, assim. Ele falou, olha, a gente não pode se dar o luxo de esperar um dia ou 2 dias. A gente está, talvez, no momento mais competitivo da história das empresas e se você atrasa 2 dias hoje, semana que vem você atrasa mais um dia, e na semana seguinte você atrasa mais 2. Ao final de um ano, você atrasou 2, 3 meses, e 2, 3 meses pode ser o que vai fazer a diferença entre uma empresa conseguir ter a escala que ela deseja ou não, né? Então, um pouco vem disso assim, o bom é que o Replit, ele tira um pouco o FOMO de você saber, pô, mas qual que é o melhor modelo? É o OpenAI, Anthropic, é o Gemini? Porque o Replit usa o melhor de todos, né? Ele usa todos os modelos ao mesmo tempo. Então ele tira um pouquinho desse FOMO, você sabe quando você está usando o Replit, você está usando ali basicamente o que cada um deles faz de melhor, né? Massa demais. E falando aqui, né, voltando para esse seu background de múltiplas vezes founder, agora tá numa empresa que tá no olho do furacão de vibe coding, agentic coding. Cara, como que você enxerga que ferramentas como o Replit e outras vão mudar a estrutura das startups, né? Você falou um pouquinho de, pô, era eu e meus 2 founders lá atrás, e como que isso que vocês estão construindo e outras empresas também vai mudar as startups que vão ser construídas daqui para frente, na tua visão? Cara, eu acho que muda, redefine assim, a forma com que você hoje constrói produtos. Primeiro, porque você não ter um background técnico não é mais um fator limitante. Você sendo um founder de negócios, ou um founder com experiência de mercado em qualquer área que seja, né? Se você trabalhou por anos num departamento logístico de uma empresa e você quer sair e abrir uma empresa, você sabe os problemas que você pode resolver. E você não precisa mais de um designer ou de um desenvolvedor para resolver aquilo ali. É lógico que quem é desenvolvedor, quem já criou tela, quem é um designer, quem já trabalhou com produto, vai muito mais longe. Mas, assim, eu acho que hoje o que a gente tem de principal são pessoas que entendem os seus problemas e conseguem pedir que a IA ajude a criar essa solução. Você não precisa necessariamente saber a solução, você precisa entender muito bem o teu problema, você precisa saber conversar com o teu usuário, você precisa entender que esse usuário vai fazer uma jornada no teu produto. Então, as habilidades de UI, de UX que você precisa ter, eu acho que hoje são fundamentais. Mas principalmente você se comunicar bem com a gente, conversar com a IA, explicar para a IA aquilo que ela precisa fazer, mas explicar o que ela também não deve fazer. E até assim, fazendo um paralelo, tem muito desenvolvedor que não usa muito bem o Replit, porque eles tendem a microgerenciar o agente, né? E dizer para a gente tudo aquilo que ele tem que fazer em detalhes. E isso não funciona muito bem. Então, às vezes, uma pessoa não técnica acaba tendo resultados melhores porque ela entende o problema e ela discute ali com a gente, coloca no modo planejamento, que é o modo que você tem, que você só fica conversando com ele, e você chega em consenso numa solução. Digamos que eu queira, toda vez que alguém entra no meu hotel ou alguém entra no meu produto, faça um agendamento em algum lugar. Eu vou conversar com a gente e vou chegar a uma conclusão junto com ele daquilo que eu quero, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Aí a gente está não só redefinindo a forma com que você cria startups, mas a gente está redefinindo, acho que a forma com que as pessoas trabalham, assim, né? Acho que existe muito no trabalho das pessoas que pode ser automatizado, que é um trabalho chato que você faz, você pode automatizar. E esse é um outro feedback que eu recebo também, de quantas pessoas hoje estão tendo alegria no seu trabalho, porque ela tinha que fazer lá um trabalho extremamente manual,
e hoje ela criou um sistema que ela está mostrando para a empresa, que ela está melhorando aquele sistema que faz aquilo que ela fazia de forma manual. Então, acho que está redefinindo a forma com que as pessoas trabalham, tanto para fundadores, né, para startup founders, quanto que para pessoas que trabalham em organizações, grandes empresas, que agora elas conseguem entregar muito mais valor, elas conseguem entregar algo que os seus times todos usam, por exemplo, né? O negócio é os efeitos de segunda ordem, que nem eu esqueço como escreve, não sei mais trabalhar se meu agente não estiver funcionando. É um grande problema. Eu vou ficando meio preguiçoso na hora. Eu uso muito áudio para falar com a gente, Eu também. mas assim, como ele não se importa se eu escrevo errado, se a pontuação tá errada, você vai viciando nisso também, você vai escrevendo tudo que é jeito. Os e-mails também. Você sabe o que você quer falar pro e-mail? Você explica a mensagem, mas a IA cria o e-mail, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai. Não vai dar certo isso no final, né? Muito bom. E você começou até a falar como pessoas conversam contigo, falando, putz, quero conseguir colocar aqui na minha empresa e tudo mais. E grande parte do nosso público aqui do podcast são pessoas de produto, designers, empreendedores. E você está vendo a adoção do Replit em diversas empresas diferentes. Que dicas que você dá para a galera que, de fato, está criando produtos no dia a dia mesmo, de como usar? E o que você está vendo os melhores times aí fazerem que a galera pode replicar usando Replit, colocando no ciclo de produto, assim? Agora eu vou puxar o saco de vocês aí, porque o Amjad, não muito tempo, eu acho que eu compartilhei você com isso, né? É isso aí com você, né, Arthur? Que o Amjad, nosso CEO, falou: olha, as pessoas que talvez melhor usam o Replit são pessoas de produto. Então, se você tiver um background de gaming, então melhor ainda. Mas assim, as pessoas que melhor usam o Replit são pessoas de produto, por quê? Porque todo esse checkmark de elas entendem o problema? Sim. Elas entendem da experiência de um usuário? Sim. Elas entendem de basicamente se comunicar? Sim. Então, a gente tem visto assim muitos casos. Hoje, assim, você acelerou muito o processo de desenvolvimento. E a gente tem visto muitos casos de grandes empresas que estão contratando Replit, 100 licenças, 500 licenças, mais de 1.000 licenças lá dentro para as pessoas criarem software. Eu não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando das maiores empresas do mundo. Eu estou falando aqui da Adobe, que é uma ferramenta para designers, usando o Replit. Eu estou falando aqui da própria Microsoft, usando o Replit internamente para criação de protótipos e aplicativos. Eu estou falando até da Meta. A Meta também usa Replit de forma enterprise, além de Boeing, BMW, Visa, Coinbase, Stripe, PayPal, assim, dá para citar aqui uma lista enorme. Hoje a gente tem um dado, né, que o Replit é a empresa que mais cresce no mundo em venda de software enterprise. Então, número de novos clientes, assim, pensa em empresas com mais de 2.000 funcionários. O Replit, entre todas, não estou falando só da categoria, eu estou falando entre tudo, HubSpot, Salesforce, até entre OpenAI e Anthropic, novos clientes por mês, o Replit é que mais adiciona. Por quê? Porque o paradigma, a forma com que as pessoas trabalham está mudando. E a pessoa de produto que antes tinha que criar um PRD, e aí ela tinha que levantar recursos dentro da empresa e fazer uma reunião de kickoff, e aí ela tinha que explicar aquilo para os designers, para os desenvolvedores, e aí eles não entendiam o que ela estava explicando, eles vinham com uma primeira versão que não tinha nada a ver com o problema, e assim, ia criando ruído, e aí ela fazia uma primeira interação daquilo, não funcionava, quando ela colocava na mão do usuário, o usuário dava um feedback e voltava, ela não conseguia traduzir aquele feedback para os desenvolvedores, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Esse processo aí de vai e volta, que levava 3 meses para você ter um novo produto, uma nova interação de onboarding, por exemplo, hoje com o Replit ele acontece em um dia. Você cria ali 10 fluxos de onboarding, você mesmo coloca na mão do usuário, você mesmo conversa com o usuário, pedindo para ele o feedback, e você toma as decisões de fluxo. Uma vez que aquilo está pronto, você dá na mão do desenvolvedor e fala, vamos integrar isso aqui com o nosso produto hoje, né? Então, acho que é uma mudança de paradigma da forma com que as pessoas trabalham. Não são só pessoas de produto, a gente tem muita gente de marketing também trabalhando, a gente tem pessoas de operação, pessoas de RH, pessoas de finanças. Por exemplo, quando eu entrei no Replit, todo o meu onboarding foi criado por uma ferramenta criada no Replit. Todo o nosso envio de propostas comerciais é uma ferramenta que o Replit desenvolveu. A gente poderia contratar um software para isso? Poderia. Poderia contratar um SaaS? Poderia. Mas o Replit dá a possibilidade de você criar todas essas ferramentas internas, todas essas ferramentas, esses SaaS aí genéricos, você criar ele 100% customizado,
também você pode prototipar e você pode criar aplicativos em produção ou novas linhas de negócio, né? Então ela dá, assim, de novo, eu já falei, mas eu repito, a missão do Replit é empoderar as pessoas a construir coisas e colocar isso em produção. Então a gente vê isso nas empresas também, os funcionários conseguindo construir ferramentas internas, protótipos e até em produção, sem saber código, né? Inclusive, vou mandar um salve aqui pro Daniel Gonzalez, assinante da Arena, o nosso ouvinte internacional, que ele é colombiano. Ele entrou numa empresa nova que tinha um projeto lá que estava parado, conheceu o Replit pela gente aqui no podcast, e ele falou: Arthur, eu fiz um negócio que estava parado lá há mó tempão, rapidinho, com o Replit, e agora todas as outras áreas querem usar o Replit também, etc. Legal. Inclusive a gente está preparando um hackathon lá com eles também. Mas, então, fica aqui um depoimento e um caso que tá rolando mesmo, assim, né? Que eu já vi acontecer realmente isso. Do Mike Messenger, que ele é basicamente, era um PM na Zylo. A Zylo é como se fosse a Viva Real, assim, chaves na mão. É uma empresa que tem várias casas ali para você comprar. Você tem que ir escolher uma casa e você precisa agendar com um corretor. Então você tem esses dois lados. O cliente de um lado, o corretor do outro. Só que isso demorava muito. Você queria ver uma casa, você tinha que esperar um tempão, porque você não sabia quem que era o corretor, onde que ele estava. E o PM, basicamente, ele entendia esse problema. Num final de semana, ele criou um aplicativo interno que o corretor ele ia informar onde ele estaria naquele dia. Isso fez que quando o cliente chegava no site, escolhia uma casa para ver, esse lead chegava no corretor que estava ali. E basicamente aumentou em 10% a conversão, o que representou 100 milhões de dólares de faturamento anual adicional. É uma empresa listada na bolsa, uma empresa que fatura mais de 2 bi ao ano ali, mas, assim, foi uma ferramenta interna que trouxe um aumento de 10% em conversão. Esse cara, o Mike Messenger, ele subiu, ele se tornou o head de IA da empresa. Hoje ele está no board de um monte de outras empresas como a pessoa especialista em IA. Então, por isso que eu digo, assim, hoje, assim, para você sair do que o ChatGPT faz para realmente trazer algo que traz valor, não é difícil. E assim, você colocar isso publicamente para que as pessoas vejam que você está fazendo aquilo, e assim, é um mar azul ainda. Ninguém sabe quem é um especialista em IA. Cara, um especialista em IA é uma pessoa que entendeu um problema, criou uma solução usando IA e replicou aquilo para a empresa inteira. Esse é o especialista em IA. Não é o cara que está analisando se o Codex 5.2 é melhor que o Codex 5.3. Não. O cara é especialista em IA que entendeu como traz isso para a prática, né? Então a gente tem vários cases desse de tanto empresas que começaram a economizar mais de 200 mil dólares ali em SaaS genéricos e empresas que aumentaram sua receita basicamente com uma ferramenta que resolveu um problema que eles tinham, né? Bom demais. E, Arthur, eu só ouvi quando o Marcelo falou lá que a pessoa de produto e gaming é a pessoa... Eu só lembrei do Efren na frase dele: eu quero estar nos últimos 10% que vão ser automatizados pela IA. Eu achei o meu sweet spot, que se isso estiver certo, eu vou estar nos últimos 10%, velho. Tô na interseção perfeita. Eu vou ter que continuar fazendo muita coisa com AI, porque game... É isso, sei que não faça a arena dar certo não, bom, você vê. Vamos jogar mais videogame, né? Tem que aproveitar seu filho pra jogar com ela, pô. Não, já pro ano que vem já tá planejado, que ela já vai ter idade, já vai ter mais de 2 anos e tal, já vai dar pra comprar o Pokémon pra jogar com ela. É, né? Isso. Então... Os meus filhos aqui, eu já tô ensinando eles a usar o Replit, criando jogos. Então, a gente tem uma regra aqui que eles só podem jogar Nintendo Switch sábados e domingos por 1 hora. Mas eu deixo eles usar Replit todos os dias de manhã aqui em casa, 30, 40 incentivos, né? E aí o meu filho menor chegou: pai, posso recriar o Minecraft? Eu falei: pode. Eu imaginei que o Replit não seria capaz de recriar o Minecraft. Mas ele recriou o Minecraft com um prompt, basicamente, e depois ele ficou melhorando ali. E eles acharam uma brecha no sistema, porque agora eles jogam Minecraft todos os dias de manhã aqui no escritório e vão melhorando o Minecraft deles, não precisam mais esperar no sábado e domingo. Fora outros jogos, assim, que eles já criaram aqui, bem bacanas já também. Diria o Charlie Munger, né? Me diga quais são os incentivos que eu vou te dizer quais são os resultados. Tá ali, ó. Se incentiva a usar o Replit, eu vou criar um jogo dentro do Replit. Não é, assim, a melhor... Assim, dá pra criar jogos muito legais. Inclusive, uma empresa de games brasileira fez um hackathon interno
para criar jogos mobile e publicou 2 jogos. Tem 2 jogos na Google Store hoje, de uma das maiores empresas de games do Brasil, que foram criados com o Replit, mas não é o principal user case. Claro que o principal user case, o Replit vai muito melhor numa ferramenta B2B e num micro SaaS, assim, né? Mas dá pra explorar, dá pra criar jogos A legais. gente ferrando completamente o ICP do Replit falando pra galera criar jogo. Só vai ter gamer agora. Boa! Marcelão, vamos para um momento papum aqui? Perguntinhas rápidas para você? É um momento estilo Marília Gabriela aqui e vai ser papum. Então vamos lá. Para começar, gerenciamento de produto em um tweet. Tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Hoje você vai gerenciar o produto dentro do Replit. Qual que você acha que é a principal habilidade de uma pessoa de produto? Se comunicar, falar com o usuário e entender problemas. Um livro que você recomenda pra galera, não precisa ser técnico, não precisa ser de AI, de produto, qualquer livro. Tá aqui em cima, ó. Senhor dos Anéis. Eu acho que eu sou um pouco viciado, né? Eu tenho um pouco de tudo aí. Então, é uma densidade de um mundo tão incrível que ele criou, as línguas, o Tolkien. Eu sou fanzaço, assim. Tem o Gandalf aqui do lado também. Não tem como não recomendar o meu preferido, né? Você tá assistindo alguma série no momento? Qual que é? Eu tenho 2 filhos, então não. É o segundo podcast que a gente pergunta, as pessoas têm que... É isso. Meu tempo livre, quando eu chego às 10 da noite, eu vou codar e fazer meus projetos no Replit. É basicamente isso que eu tô fazendo hoje. Nossa. E qual que é a sua música, banda, cantor ou cantora predileta do momento? Cara, agora eu tô escutando uma guitarrista chamada Lari Basílio. A gente fala muito assim de vibe coding, né? Essa ideia de você construir na vibe e de você entrar numa vibe de construção ali. Cara, tem sido a minha vibe, é uma guitarra, assim, sem letra, sem melodia, assim, de canto, né? Só uma guitarrinha boa. É incrível. Para construir, assim, é um momento de relax. Eu boto ali para tocar uma guitarrinha. Matheus Assato também, um guitarrista que eu amo, eu gosto pra caramba. Então eu curto ficar ouvindo uma guitarrinha e vibe coding, basicamente isso. Qual coisa que você não abre mão da sua rotina? O tempo com meus filhos aqui. Então, eu tenho um hard stop, assim que eles chegam da escola, das 6h30 até as 10 da noite, eu tô com eles, não importa, pode estar caindo o mundo. Esse é o nosso tempo, é o tempo de estar junto, é o tempo de conversar, sentar na mesa, entender como foi o dia. Então, isso não abre mão da minha rotina. E pra fechar, qual que é o seu produto favorito? E aí eu vou dar uma dificultada, não vale você falar o Replit, tem que ser outro. Puxa vida, o meu produto favorito não vale o Replit. Cara, eu vou voltar no passado aí, eu vou falar que a Twitch foi meu produto favorito por anos. Eu sou gamer, assim, há 20 anos, eu comecei a jogar videogame lá atrás e eu sempre quis ver como é que os pro players jogavam, o que eles faziam, e naquela época não tinha nem internet e a cabo, pra você ter uma ideia. E aí quando eu descobri a Twitch e eu podia ver o cara jogando, eu fiquei completamente ludibriado com aquilo ali, e assim, a razão de eu ter criado uma plataforma de live streaming não foi porque eu gostava de live streaming, foi porque eu tinha me apaixonado pela Twitch. Eu acabei depois fazendo um negócio em gaming, a gente fez um negócio aí com uma das maiores organizações de esportes do Brasil, foi meu sócio, mas o que eu curtia mesmo era assim, ver as pessoas jogando, e até hoje eu tô nesse mundo patrocinando campeonatos, patrocinando streamers ali de Age of Empires, de alguns joguinhos nada muito, não tô no hype mais, mas são os joguinhos que eu curto. Então, Twitch eu acho que foi um produto que... E ainda tá aí, né? Apesar de ser live streaming, eles ainda estão firmes e fortes, né? Massa demais! Arthur, bora agora pros nossos produtos da semana? Quase esqueci o programa passado. Eu te botar aqui na pauta pra não esquecer. Né? Pois é, olha só. Boa. E hoje sou eu que começo. Então, o meu produto da semana, as pessoas vão me criticar aqui, já tô vendo de antemão, mas é o Copilot no Microsoft Edge, então navegador da Microsoft Copilot. Por quê? Arthur, 10 minutos antes de começar o programa, mandou uma mensagem. Você consegue pegar os produtos da semana aí dos comentários lá do LinkedIn? Eu falei, consigo, vou lá pegar. Aí eu falei, vou botar o Cloud aqui no navegador, né? A extensão. Cara, o Cloud não funcionou. Não quis funcionar, não sei o que aconteceu. Pedi pro Copilot, o Copilot fez, então Copilot no Edge é o meu produto. Pra todos aí que me criticam quando eu falo do Edge, tá aí mais uma vez. E hoje o combo com o Copilot ainda.
O único usuário... Cara, pior que eu já usei do muitas Copilot. vezes o Copilot pra isso. Quando a gente foi no Web Summit ano passado, eu pedi pra ele extrair todas as palestras pra fazer o meu calendário. Então, Olha não é a só. primeira vez. E o seu? Tá bom. Cara, o meu não é Jabá, mas é o Replit, e por conta de uma coisa específica, porque semana passada eu mandei até mensagem pro AX que eu cancelei mais um serviço, porque eu fiz dentro do Replit, integrei com o Resend, então eu até postei isso recentemente, que, cara, nos últimos 2, 3 meses eu cancelei vários serviços por conta que eu consegui fazer tudo lá dentro do Replit. Cancelei o Elementor, eu refiz toda a área logada da Protica Arena dentro do Replit. A gente tem centenas de usuários hoje lá. MailChimp, cancelei, Linktree, tipo, todas essas ferramentas que eu usava, do tipo, cancelei porque eu vou lá e falo, pô, pra que eu vou pagar isso aqui, sendo que eu faço dentro do Replit, assim. E a qualidade é muito bizarra. E, bom, eu já uso o Replit antes mesmo dele ser patrocinador, antes de virar embaixador, mas, cara, eu me surpreendo a cada dia, a cada nova coisa que eu consigo fazer lá, então é o Replit. Muito bom, muito bom. A mensagem que o Arthur me mandou foi: o SaaS Apocalipse é real. Estou cancelando todos os meus sites. A gente fez um hackathon interno essa semana com uma empresa, chama Salve, né? E o feedback dele foi, cara, eu tô vendo o SaaS Apocalipse agora. Agora eu tô entendendo o que isso significa, porque o time inteiro dele começou a criar soluções lá dentro. E é real, ele tá vindo. Boa, boa. E o que a galera mandou aí pra gente, Arthur? Ó, o Wilson Moraes mandou o ChatGPT e o Cloud. O Thiago Martins, eu vou falar só 2, porque agora a gente colocou a regra de ter só 2, porque senão a galera fica mandando 59 aplicativos lá. Ó, o Thiago Martins mandou o Gemini e o V0. O Glauco Moraes mandou o Cloud Code e o Cowork. A Beatriz Moraes mandou o Cursor. O Vini Giascani mandou o Google Stitch e o Paper O Design. Vini veio todo inovadorzinho, né? No Paper, que tá na moda. Blá, blá, blá. O Neiderhard mandou o Browser Strawberry, o Cloud e o Notebook LM. O André Leite mandou o Centene, que foi recomendação inclusive, né, aqui. que eu já recomendei, e ele é o fundador. Eu falei com ele, ó... que não tem essa regra, que não pode. Só tem a regra, só pode uma vez. Falei, ó, uma vez só. Inclusive, eles vão estar fazendo um lançamento oficial amanhã. A gente tá gravando na terça, eles estão fazendo na quarta. E assinante da Arena, ouvinte aqui do podcast, tem 10% de desconto. Eu tava esperando o cupom que você falou que você ia me arrumar. Pois é, vai ter. E ele falou que todo mundo que se inscrever pelo código, ele vai fazer o onboard. Ele pessoalmente vai fazer o onboard. Então, salve aqui, Andrezão. O Felipe Melcher mandou Cloud, Gamma e Lovable. Falou que está usando para análise de PRDs, apresentações e prototipação rápida. O Aleph Douglas mandou o Cloud. Caralho, o Cloud... Felipe Fragoso falou que está iniciando os trabalhos no Cloud Cowork. Uxley Dias mandou o Cursor. Cristiane de Oliveira, também eu falei com ela, ó, só vale essa vez, mandou use Leia, que é o aplicativo da startup dela. E a Camila Flores mandou o Cloud. Cláudio bombou aí essa semana. Cláudio tá... Marcelão, tem algum produto que você usou mais essa semana? Agora eu deixo você falar do Replit se você quiser, mas pode falar de outro também. Eu acho que eu vou criar uma Discord agora, mas eu comecei a usar o Comet aqui da Perplexity. O Arthur é usuário. E usando o assistente ali, então, e gostei bastante, viu? Eu não tinha usado ainda, já tinha amigos usando. E adorei, achei bem legal. Tô pensando até em talvez adotar ele ao invés do que eu tô usando hoje. Cara, eu comecei a usar ele assim que lançou, porque eu tava num programa do Perplexity Business e a gente teve acesso antes assim também. Eu comecei a usar, eu tava usando, mas depois que o GPT lançou o Atlas, eu achei o Atlas mais completo do que o Comet. Se bem que o Comet lançou um aplicativo para o celular que o Atlas ainda não tem, né? Que o GPT ainda não tem. Então, tá aí. Mas os dois funcionam bem bom. A experiência ali do agente fazer as coisas na tela é sensacional. Eu sou uma pessoa tradicional com os meus navegadores. No meu... Não, você usa o Edge, cara. No meu Windows eu uso o Edge e no Mac eu uso o Chrome. E, inclusive abandonei o Arc, hein? A quem interessar possa. Larguei a mão do Arc, deixei a Browser Company pra lá. Internet Explorer que você tá usando aí.
Mas essa briga vem lá de trás, né? O pessoal brigava na época. Não, você gosta do Explorer, do Netscape, do Opera, do Firefox? O que você usa? E até hoje. Exatamente, não mudou nada. Só mudou os nomes. É isso. Muito bem, continuem mandando seus produtos da semana pra gente. E com isso, chegamos aqui ao encerramento do programa dessa semana e aquele momento, né, da gente agradecer a participação do Marcelo, baita programa legal. Marcelo, brigadão por ter vindo, ter compartilhado aí suas experiências, baita jornada, ter trazido um pouco aí das novidades do Replit também pra galera. Tenho certeza que a galera vai curtir muito saber como uma das empresas está na vanguarda dessa revolução opera, como que ela tá fazendo as coisas novas. Então, brigadão aí. Eu que agradeço. Assim, espero ter... De novo, eu sempre falo, né? Minha missão aqui é inspirar pessoas a saírem do zero, a construir algo. Então, aproveitem um cupom aí, construam algo lá. Espero que vocês tenham uma boa experiência. É um jato, assim, dá para fazer muita coisa, mas vai de leve ali, aprende a ferramenta e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas obrigado por terem me recebido. Eu acho que aqui. essa recomendação vai de leve, ela não funciona pra agente de IA, porque toda semana chega alguém na minha mesa do trabalho com alguma ferramenta qualquer e fala, cara, não dormi essa noite, ou cara, fui dormir tardão, ou cara, acordei cedo pra continuar fazendo os negócios. Então a galera não consegue não mergulhar de cabeça quando descobre. É uma boa métrica, né? Horas sem dormir usando a ferramenta. É uma boa métrica. Eu vou começar a dar um jeito aí. Ver o horário de acesso das noites, né? Tipo, durante a noite. É isso. E eu vou completar aqui. Só falou que eu gostei muito do mote novo do Replit, que é explora a sua criatividade e a criatividade vive dentro do Replit. Vive dentro de você e você usa o Replit para transformar ela em realidade. É isso. Então, recadinhos aqui pra gente fechar. Não se esqueça, curtiu o papo de hoje? Gostou do que a gente falou? Compartilha com as pessoas, deixa aqui o seu like, o seu comentário, o seu joinha em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Manda para mais uma pessoa, manda para um amigo de trabalho, manda para mãe, papagaio, periquito, manda para alguém que você acha que vai curtir esse programa. E segue a gente lá nas redes, que a gente está sempre trazendo as novidades, os cortes do programa, pedindo o produto da semana, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, @ProductArena, @ArthurClose com K e @X. E é isso. Semana que vem. Pode, claro. Eu ia perguntar se você queria. Eu criei um novo Instagram agora. Vocês têm a chance aí de ser meus primeiros seguidores. É marcelo.vibecoding. Faltou ali conversar com a IA e ser um pouco mais criativo para isso. Mas marcelo.vibecoding no Replit, no Instagram, ó, já tô até misturando. E também tô no LinkedIn ali, fiquem à vontade. Boa, é isso. Se quiser falar com o Marcelo, manda lá. Pô, e se você fizer alguma coisa com o Replit usando o nosso cupom, não manda só pra mim, não, que um monte de gente que já me mandou aqui as coisas. Manda, posta lá no LinkedIn, marca o Marcelão também, que ele já falou que se fizer isso, ele dá mais uns créditos também. A gente dá um jeito. Se falar que veio do podcast, eu libero mais $20. Pode falar. Aí, ó, tá vendo aí, ó. Tá contratado. Ao vivo, ao vivo. Até junho de 2026. Só pra alguém que tá ouvindo em 2028 o programa. Podcast tem desse negócio, cauda longa. Essa semana, inclusive, os podcasts nossos de umas semanas atrás começaram a ter bastante ouvinte, então acontece mesmo. Muito bem. E é isso, semana que vem tem mais, semana que vem tem ao vivo, né? Então, talvez não saia ali no dia certo, mas sai semana que vem. Então, é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Marcelão. E a gente se vê na arena. Valeu, obrigado.